Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Vamos acompanhar como foi a entrevista coletiva do Mano Menezes pós-derrota contra o CSA. O jogo que acabou 3-2 para o CSA. Então vamos acompanhar como foi essa entrevista coletiva. Mas primeiro peço que você curta, comente e compartilhe. E claro, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 100 inscritos, tá? Depois da vinheta, então, a entrevista coletiva. Roda! Saímos aí com esse gosto amargo de um 3-2 no final, de uma história que poderia ser diferente. Eram 3 jogos fora de casa, se você faz 2 empates e uma vitória, a gente sai com saldo positivo, né? E agora a gente encerra com um jogo que temos capacidade de virar na nossa casa, em termos de mata-mata de Copa do Brasil, mas penso que poderíamos ter encaminhado uma situação melhor para o nosso primeiro jogo como mandante, sob meu comando, sob a nossa chegada, no jogo frente ao Santos no final de semana. Aí sim perdemos uma ótima oportunidade de fazer melhor, de fechar bem um jogo que se encaminhava naquela hora para uma vitória bem importante. Mano, eu sei que é complicado da gente falar em individualidades, né? Mas e também não é um problema que em 3 jogos dá para corrigir. Mas eu queria ouvir de você se você identificou que esse problema ele é mais estrutural do time, de termos táticos, de movimentação, como você falou agora, ou se precisa reforçar, se precisa buscar contratações no mercado para a sequência das competições, mano. Olha, sobre essas questões, nós vamos pensar lá na frente quando for possível pensar nelas e resolver a situação. Agora, nós temos um grupo, esse grupo tem qualidade para fazer melhor, porque em determinados momentos do jogo ele faz, né? Achei que sofremos uma pressão até muito maior nos 2 jogos anteriores, em termos na última linha, mas temos que ter a capacidade de sustentar nos momentos mais difíceis, né? Assim todas as equipes passam, nós também temos que passar por isso. E para isso temos que ter um pouco mais de calma nos posicionamentos. O treinamento dá isso para a equipe quando pudermos fazer com mais tempo. Agora estamos fazendo muito teoricamente, mostrando imagens. Penso que temos que melhorar nossa capacidade de criação de jogadas. Porque quando os adversários têm nos pressionado muito na saída de bola, a gente está encontrando dificuldade para fazer essa passagem para o segundo momento. Hoje tivemos, no início do jogo, bastante, né? Para que a equipe também imponha aos adversários um respeito maior, para que eles não se sintam tão à vontade de nos pressionar na última linha. Sempre é ruim ser pressionado na última linha, então nós temos que ter essa qualidade de jogo melhor para sermos uma equipe mais confiável naquilo que acreditamos. Mano, aqui. Eu sei que essa conta não é tua, mas os gols que o Grêmio levou hoje, especialmente os 2 primeiros, eles são repetições da temporada, né? Tabelamento pelo lado de campo, o zagueiro não consegue fazer a cobertura, cruzamento no segundo pau ou no meio da área, bola rasteira e o gol. Como corrigir isso? É um problema coletivo, é um problema de uma individualidade em específico que vem falhando bastante, que inclusive faz uma falta infantil no final do jogo, que gera o gol. Qual a tua avaliação deste contexto geral? E sobre essa tua última resposta, o que falta para o Grêmio conseguir ficar um pouco mais com a bola, sofrer menos, ter mais retenção de bola no meio de campo, para não ficar o tempo todo o jogo lá e cá, o que acaba gerando essa superioridade do lado de campo para o adversário? Olha, eu sempre penso na equipe, que o mais importante é a equipe. Existem lugares sagrados de posicionamento no futebol, tá? Todo time vai tentar fazer jogo pelos lados. Em todo lugar do mundo vai tentar dobrar. Então o posicionamento nosso de lado, ele precisa se sustentar mais com ideia. O primeiro gol, nós saímos do lugar da nossa linha de 4, longe dela. Quando saímos um pouco atrasado. Alguém fez uma movimentação para as costas, recebeu livre e completou a jogada para fazer o gol. Se você simplesmente fica no lugar, o adversário não encontra esse espaço que vale ouro para fazer uma jogada de cruzamento ali de fundo, tá? Então temos que fechar, temos que ter paciência, temos que sustentar posicionamento. Você sabe que há mais tempo o Grêmio jogava com perseguições, né? Isso fica muito no imaginário do jogador, ele está acostumado a fazer dessa maneira. Quando você começa a trabalhar com uma ideia de zona, de posicionamento zonal, precisa toda a equipe fazer esse comportamento junta para que as coisas funcionem bem. É só dessa maneira que se resolve isso, né? Um bom enfrentamento de 1 contra 1 inicia com posicionamento. Se você está mal posicionado, você já sai atrasado, você dá muita vantagem ao adversário e aí dificulta mais as coisas. É isso que a gente está fazendo e que precisa resolver. Mano,
Aqui. Você vem utilizando o Monsalve mais aberto pela esquerda. E quando tem alterações com o Cristaldo, por exemplo, entrando nas partidas, você desloca o Edenilson para o lado e o Cristaldo mais centralizado. O que você vem acompanhando nos treinamentos do Monsalve para ele ser esse jogador mais de lado e o Edenilson, quando joga junto com ele, ser mais centralizado? Por que não inverter essas posições e o Monsalve jogar mais centralizado? E você citou essa situação de que gostaria que a torcida tivesse um placar positivo para ir para o jogo domingo. Porque a torcida ainda deve acreditar que no domingo isso não vai acontecer e o Grêmio saia com um resultado positivo contra o Santos. Bom, é o primeiro jogo que vamos fazer como mandante e vimos, e o torcedor deve ter visto também, como é difícil jogar como visitante, né? O ambiente do jogo interfere diretamente na produção das equipes. E nós precisamos muito da nossa. Mesmo que tenhamos que ter a consciência de que temos que melhorar, o torcedor sabe, tem razão que a equipe tem que melhorar, nós só vamos melhorar o lado do nosso torcedor. Ele é parte importante desse processo, juntamente. A gente pede esse voto de confiança. Acho que a equipe deu uma demonstração no Grenal, quando foi mandante. O torcedor ajudou muito, certamente, a no mínimo terminar da maneira como foi e deveria ter terminado 2-1. Todos sabemos que deveria ter terminado 2-1. Então o Grêmio sempre pode ganhar de qualquer adversário, em qualquer momento, com dificuldade ou não, estando ao lado do seu torcedor. E é isso que nós precisamos nessa hora. O jogador que joga por dentro, ele precisa sustentar a posição, sustentar a bola e ter bom posicionamento para fechar espaço. O Salve ainda precisa evoluir um pouco para saber fazer isso bem. Primeiro gol, nós estávamos com o Edenilson por fora numa troca de movimento. Você pode ver que na imagem ele vai estar pela esquerda. E o adversário tem muita facilidade de sair por dentro. Não pode ter facilidade de sair por dentro. Isso se chama posicionamento, maturidade de jogador. E a gente tem que trabalhar para que isso avance. Tá? Então a gente tem escolhido Edenilson, que é um jogador que sempre jogou por fora, pelo menos comigo, jogou muito mais vezes por fora, para que a equipe fique melhor. Tá? Que joga pelos dois lados, se sente melhor também jogando pela direita, pela profundidade que consegue dar para a equipe. Estando pela esquerda, a tendência é sempre ter que trazer a bola para dentro, perdemos um pouco de profundidade, e o adversário começa a marcar melhor, porque começa a ver isso, né? Eu acho que o mais importante é a equipe ter um jogo de construção mais qualificado. Senão você arrebenta um jogador que nem Kik, fazendo tiros de 30, 40 metros sucessivos, terminou o jogo esgotado, né? Era até para fazermos uma troca nele para não levar até a exaustão final. Mas daí não tínhamos um jogador de pouquinho de lado para poder fazer isso. A característica dos jogadores que tínhamos eram jogadores mais de centro, e era lógico que o adversário ia vir por fora naquela hora, era o caminho que ainda estava, o restante estava quase todo fechado. Acho que qualificar o jogo de construção é o caminho mais importante que a gente tem que percorrer para dar à equipe soluções que ela precisa ter. Mano, boa noite. Sei que você já falou recentemente sobre a chegada do Filipão, mas nessa última madrugada ele se juntou à delegação. Gostaria de saber se vocês conversaram, o que conversaram, e se ele teve alguma influência nas suas decisões de hoje. Eu sei que vocês gostam muito de milagre, assim, de transformar certas coisas em soluções. Quero dizer para vocês o seguinte: temos que trabalhar, temos que treinar bastante, temos que dar condições para que os jogadores façam bem aquilo que tem que ser feito. E no futebol cada um tem que fazer o seu papel. As decisões de conduzir a equipe, de tomar as decisões de vestiário são as decisões do treinador principal. Esse é o meu papel. Tá? O Filipão é uma pessoa de referência no futebol mundial. É muito lógico que nós vamos aproveitar tudo aquilo que ele pode nos dar, e é para isso que ele veio. Mas certamente vamos fazer as coisas corretamente como tem que ser feito, e todos aqui no Grêmio sabemos como é. Mano, boa noite. O quanto que a defesa de Gabriel Félix interferiu no jogo? Não entendi. O quanto que a defesa de Gabriel Félix interferiu no jogo? Jogo com 5 gols é muito divertido ou celestial? Jogo com 5 gols é muito divertido para quem olha, né? Bastante gols, 5 gols, é bonito. Quem sofre 3 já não gosta, né? Eu acho que o resultado do jogo mostra o que poderia acontecer. Foi um jogo muito parelho, decidido nesses pequenos detalhes. O CSA teve um aproveitamento melhor do que a gente. Acho que a gente teve oportunidades para fazer um pouco melhor, mesmo com tudo que aconteceu no jogo. O caminho é melhorar, ter calma, trabalhar, falar pouco e seguir em frente. Acho que temos uma boa condição de reverter um jogo de mata-mata que terminou 3-2 na nossa casa, em maio, quando for o enfrentamento da segunda parte. Mas não podemos
achar que teremos facilidades, porque os jogos de ontem mesmo, com os times mandantes, mostraram uma paridade bastante grande. Queremos estar lá uma equipe melhor para enfrentar o CSA com uma equipe mais estruturada, para buscar reverter esse 3-2 e conquistar nossa vaga para a próxima fase.